acho que todos, não sei, talvez nem todos conheçam o Pedro Moreira. Como é que eu te apresento? Melhor é seres tu a apresentar. Eu já acho que já apresentaste, basta dizer Pedro Moreira. Não, mas acho que podias... Bom, o Pedro é músico, de formação é músico de jazz, saxofonista, foi diretor da Escola Superior de Música, é casado com uma arquiteta, com a Cristina, e, portanto, atura arquitetos as férias todas, e talvez por isso escolheu um tema que cruza a música e a arquitetura para este Entre Riscos de hoje. Sim, bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é claro que é um prazer estar aqui, e quando o Tomás me falou nesta ideia, claro que eu, obviamente, caí na tentação óbvia, que era, o engraçado era conseguir trazer um tema que juntasse um bocadinho a arquitetura e a música. E desde já digo que é o tipo de ideias que, tipicamente, é melhor a ideia do que propriamente o resultado final, ou seja, a relação entre a música e a arquitetura, apesar de todos nós queremos de uma forma um bocadinho lírica e romântica, querer logo estabelecer uma série de pontes, é muito difícil ir além daquilo que seria a metáfora poética, o ritmo daquela fachada, ou a forma e a arquitetura de uma sinfonia, se bem que essas coisas estão lá todas, mas é difícil de uma forma, enfim, espremer e sair um bocadinho a mais de substância, não é completamente evidente, ou seja, eu diria que há uma relação, se calhar desde sempre, mas que não é tão óbvia quanto isso, é uma relação complexa e difícil, e neste caso, lembrei-me também de envolver um compositor de quem eu gosto muito, e é um dos grandes nomes da música do século XX, da música erudita do século XX, e que tinha uma particularidade, é que trabalhava com o Corbusier, nomeadamente em vários projetos, mas num em particular que tem, sim, uma grande relação fácil de identificar com a música, e refiro-me em concreto. Portanto, o compositor é o Xenakis, é o Iannis Xenakis, que entrou como assistente para o ateliê do Corbusier, não me lembro da data, 47 a 48, curiosamente como engenheiro inicialmente. A dada altura o Corbusier foi-lhe passando também alguma possibilidade de fazer desenho, começou a projetar também, e participou de uma forma muito ativa no pavilhão Philips, que foi integrado na exposição de Bruxelas em 1958. E há aqui uma ponta engraçada, eu não quero estar a tirar ao Tomás a possibilidade das próximas perguntas. Há uma ponta engraçada que é portanto, o Xenakis, só para resumir muito rapidamente, é um compositor grego, nascido na Roménia, refugiado, ele tem que fugir para a França no final da guerra, aliás, ele perde um olho na guerra, numa batalha, ele estava envolvido com a resistência, aderiu ao Partido Comunista, foi perseguido também por essa razão, a dada altura ele acaba em Paris, a seguir à guerra, e foi bater à porta do Corbusier, onde entrou como assistente engenheiro. E a partir daí foi ganhando um bocadinho mais de espaço no ateliê. O que é engraçado, e depois vamos falar disso um pouco mais à frente, é que numa fase inicial o Xenakis deixa-se influenciar por muito do pensamento do Corbusier, nomeadamente no que toca aos processos algorítmicos, do modulor e aquele processo todo com fórmulas matemáticas, a proporção do número de ouro e a série de Fibonacci, etc., que eu penso que todos vocês deverão ter conhecimento, e faz uma peça em 54, 55, que foi um monumento, ainda hoje de uma revolução, de uma peça completamente marcante, uma peça orquestral, em que ele usa alguns desses princípios. E posteriormente, já perto de 58, ele usa essa peça como uma inspiração para fazer o desenho final do pavilhão Philips, porque quando o Corbusier tem a encomenda do pavilhão, faz um esquiço muito genérico, uma forma de um estômago, já vamos ver essa imagem, mas quem faz verdadeiramente o projeto, ou mais detalhado, é o Xenakis. Portanto, há aqui um processo que foi verdadeiramente nos dois sentidos. Foi a música, numa fase inicial, o Xenakis vai buscar a arquitetura e ao pensamento do Corbusier uma série de processos, e posteriormente esse processo musical transformado nessa peça que vamos ouvir daqui a bocadinho, chamado Metastasis, ele usa esse processo também, e até é visível na partitura que há uma influência dessa peça no desenho final do pavilhão Philips. Portanto, há aqui um bocadinho estes dois movimentos da arquitetura para a música e posteriormente da música para a arquitetura, que eu achei que podia ter a sua piada. Isto é um convidado impossível, porque estava tudo estruturado, e vocês vão ver, com PowerPoint, para as ideias irem devagarinho e tal, e tu de repente começas a falar e contas tudo de uma vez. Portanto, primeiro... Ainda não foi tudo. Espera, primeiro voltando atrás, porque é que tu deste este tema? Este tema, para já, porque acho que é um título bonito, em primeiro lugar,
Claro que para a nossa geração, pelo menos para a minha, remete logo para o Message in the Bottle, não é? Mas na realidade isto foi a resposta que o próprio Corbusier deu aí quando recebeu a encomenda para fazer o pavilhão para a Philips. Já agora só um pequeno Mas não detalhe. era Poem in a Bottle, era Não, Poem in a Stomach. Não, mas ele diz bottle. A citação parece um pouco mais à frente. Em francês ele diz assim: eu não vos vou fazer um projeto, eu vou-vos entregar as palavras do Corbusier são: vou-vos entregar um poema eletrónico e a garrafa onde ele vai estar instalado. Daí o bottle. Portanto, é um poema dentro de uma garrafa, que não é bem uma garrafa, é mais um estômago, mas pronto, a ideia é um bocadinho essa. E já agora, desculpe, exatamente, aqui nesta foto temos o Corbusier, temos o Xenakis, e ali outro compositor que vai ser inevitável falar aqui, que é o Edgar Varese, que é um compositor da vanguarda mais radical dos anos 30, 40, 50, compositor francês, e que na fase final do projeto do Pavilhão Philips é ele que escreve uma peça musical, o famoso poema eletrónico, aliás o nome da peça é Poème électronique, precisamente, que é uma espécie de banda sonora para os visitantes do pavilhão. Portanto, há esta ligação triangular entre o Corbusier, o Xenakis e o Varese, dois compositores, um arquiteto, a trabalhar nessa obra. Esta fotografia do Corbusier e do Xenakis tem esta coisa que eu acho engraçada, que é, atrás tem um helicóptero enorme e é preciso perceber que o Corbusier, no início da guerra, tinha 27, da Primeira Guerra, e que o Pavilhão Philips é de 58, mas no início da Primeira Guerra ele tinha 27 anos. E, portanto, ele convive com aquele período todo do início do século XX de uma evolução tecnológica rapidíssima, os movimentos futuristas, o desenvolvimento das máquinas de guerra, os aviões, os automóveis. Portanto, é um homem profundamente impactado por essa evolução tecnológica, e a arquitetura dele nesse período, nos anos 20, depois, mais tarde, talvez seja um pouco diferente, mas nos anos 20 há toda esta ideia de integração da tecnologia, e penso que o Pavilhão Philips é um pouco um culminar dessas reflexões. Queres pegar? Isto é só uma pequena piada, é uma frase do Xenakis, que esta citação do Goethe, eu não sei se conseguem ler, se calhar está um bocadinho pequeno, acho que é relativamente conhecida, e que diz que a arquitetura é música petrificada. Lá está a relação da arquitetura com a música. É uma imagem, claro, bonita e forte, ainda entendemos a ideia da pedra, não é aquela coisa completamente marcante, monumental, e que fica no tempo, há essa ideia do ficar no tempo, mas depois o Xenakis dizia, do ponto de vista do compositor neste caso de música, poderia inverter-se a proposição e dizer que a música é a arquitetura em movimento, ou seja, lá está, é uma pessoa particularmente mandatada para ter este tipo de reflexão, porque ele estava verdadeiramente a tentar pôr essa ideia em prática. Portanto, é um exemplo da tal relação entre a arquitetura e a música em que se manifesta através de elementos concretos, digamos assim. E grande parte desta relação entre o Xenakis e o Corbusier, nos primeiros tempos, quando o Xenakis vai trabalhar com o Corbusier, anda à volta desta procura de dar ordem ao caos, se quisermos, de criar sistemas matemáticos que pudessem servir de fundação à arquitetura e ao desenho. Exatamente. E que o Xenakis... Eu esqueci-me de dizer uma coisa na introdução que é absolutamente fundamental, é que o Pedro, antes de se dedicar profissionalmente à música, fez o curso de matemáticas aplicadas, portanto... Matemática, pronto. Aplicadas eu não sou desses. Matemática. Tirou aplicada. Tirou aplicada. Mas eu adoraria poder brilhar e dizer que sou matemático. Eu não completei o curso. Está bem. Pronto, tenho humildemente de confessar. Não acabei. Mas consegues falar disto com mais propriedade do que nós, provavelmente, disto, dos números das sequências de Fibonacci e dessas coisas. Claro, não? Ou seja, a ideia da proporção de ouro é uma coisa que vem desde os antigos, não é? E, de certa maneira, vai estando aqui e ali na natureza, o que nos deixa, às vezes, um bocadinho pensativos. É interessante. Claro que não vamos entrar aqui no detalhe das fórmulas, nomeadamente o que está na base das fórmulas, que é uma progressão geométrica do modulor, não é? O que é interessante é perceber que há uma vontade de sistematizar e de uma forma muito científica relações matemáticas, para todos os efeitos, são relações, são leis universais da matemática, e de que forma é que isso pode ser aplicado à criação artística e não como um mero efeito ou um pescar de olho, como quem diz, olha que engraçado, a minha peça agora tem uma fórmula matemática. Há um grande pensamento filosófico na base disso, tanto na arquitetura como na música. Isto para desmontar já um pouco aquela ideia, quer dizer assim, mas isso é um processo meramente intelectual
ou seja, não interessa na criação artística. As pessoas dizem, isso é música muito cerebral. Bem, já não há nenhuma música que não seja cerebral, passa-se tudo aqui, não é? Portanto, tudo é cerebral na criação artística de uma forma geral. A ideia deles é muito simples, é que é uma reação ainda, apesar de já estamos nos anos 40, anos 50, é uma reação contra o romantismo que ainda exercia, ainda hoje exerce uma grande força neste sentido. O que os artistas de vanguarda nesta altura estão a pensar querem retirar aquela ideia que nós temos do romantismo, que é o que é fundamental é a expressão da emoção pessoal. Ora, isto é uma coisa altamente discutível, é possível, mas não é obrigatório. O que eles estão é renegar essa ideia, querem transformar o ato de criação artístico num gesto o mais impessoal possível. E tu, acreditando que qualquer criação artística, de certa forma, isto também vem dos filósofos antigos, transmite um conceito de verdade, a ideia do veritas na criação artística, não há nada de mais universal do que uma lei universal matemática científica. Portanto, isto para dizer que não é só, ele como estudou matemática agora está a fazer exercícios e puzzles só para... Não, há um pensamento filosófico na base disso, que é retirar a ideia da intensidade emocional, a ideia de expressão pessoal. O John Cage não estava de todo interessado nisso também, e portanto há esse gesto de raiz na criação, e daí, como ele tinha formação em matemática, claro, os dois, terem sentido que poderia haver aí uma ponte interessante. A questão da proporção do número de ouro é uma coisa que vai aparecendo aqui e ali, e é sempre interessante ver, ou seja, se isso está verdadeiramente na natureza ou não, é uma discussão que se pode ter. Mas, portanto, acho que há essa inspiração. Não, eu não resisto a saltar um bocadinho para a frente, porque depois, mais tarde, Corbusier e o Xenakis acabam por zangar, depois do pavilhão, e o Xenakis achava que o Corbusier era um conservador, e, portanto, ainda tinha aí, provavelmente, alguma carga do romantismo, e a certa altura também há ali uma frase que eu encontrei engraçada, que eles estão a conceber o pavilhão, e o Corbusier diria ao Xenakis qualquer coisa, mete aí um bocadinho de matemática. Exato. Que eu acho também muita graça. Cá está, isto é sempre a mesma ideia das... E que curiosamente se cruza com isto. Que é este desenho, enfim, há várias colaborações entre o Xenakis e o Corbusier, volto a dizer, com graus de responsabilidade diferentes da parte do Xenakis. Mais tarde o Corbusier até dá muita liberdade ao Xenakis, no início era mais controlado. Esta peça é da Unité d'Habitation de Marselha e é a casa de recolha do lixo doméstico, e é desenhado pelo Xenakis. Não me lembro do ano disto, acho que será final dos anos 40 ou início dos anos 50, e penso eu foi desenhado em colaboração com o Nadir Afonso, o que eu também acho que tem a sua piada, e é um desenho que remete muito para aquele desenho anterior que tinhas posto aí. Este aqui, que outros conhecem também, é o famoso os painéis, não é? Os painéis de ondulação, em que se vê, lá está o ritmo daquela fachada, não é? Que é calculado de acordo com as proporções também do módulo ouro e da proporção do número de ouro e da série de Fibonacci e tal. E isto aqui é um dos elementos, quando olhamos para aqueles painéis, para aquelas janelas, percebe-se que há ali movimento, obviamente, há proporção, e isso é uma daquelas ideias que pode ser diretamente transposta para uma ideia musical. E vai acontecer precisamente, isto é La Tourette. Isto é La Tourette. Este aqui é La Tourette, e vai haver, nomeadamente na peça musical que vamos ouvir, este tipo de trabalho nas proporções é usado diretamente na peça, na peça que vamos ouvir daqui a pouco. E seria agora, e temos é que conseguir, portanto, fazer aqui isto e ir... Vamos já pôr, então deixa-me só... sim, se calhar podemos ouvir. Aqui eu ia lançar um desafio. Faz aí só uma pausa. Está bem assim. Ponho a andar ou não? Não, neste momento está a andar. Podes fazer pausa. Tens que clicar outra vez, acho eu. Para aí, já lá vamos. Portanto, esta peça, Metastasis, portanto, logo o próprio título remete para uma série de ideias fortes, que é o metastasis. Meta é para além de, e stasis é uma ideia de imobilidade. Portanto, há esta ideia de para além da imobilidade. Portanto, este logo vai sugerir uma coisa que vamos ouvir em gestos musicais muito fortes, que é a ideia de uma transformação contínua.
A ideia da continuidade é muito importante. Uma das marcas mais fortes desta peça é um glissando. Eu penso que todos sabem que é um termo musical, que é o glissando, que também tem uma ideia científica por trás. Nós estamos habituados, no nosso sistema musical no mundo ocidental, é um sistema discreto. Ou seja, temos notas isoladas, temos 12 sons, certo? 12 sons no nosso sistema de afinação temperado. E a ideia, que não é só dele, claro, o Bartók já tinha experimentado também com essa ideia, a ideia de fazer um glissando é uma ideia de uma evolução contínua da altura de som. Portanto, em vez de discreto, é a continuidade do som, da altura de som. Os ingleses têm um termo que nós não temos, que é pitch. Pitch significa altura de som. Se é um dó, se é um ré, se é um mi, por exemplo. E a ideia de um glissando contínuo permite abarcar uma infinidade de alturas de som que o nosso sistema não permite, que é só 12 sons replicados em oitavas diferentes. Portanto, logo aqui há uma ideia algo radical. Claro que os glissandos já tinham aparecido anteriormente na história da música, mas sempre com efeitos expressivos muito pontuais. Ele aqui é uma entidade musical constitutiva da própria peça. Portanto, só para referir, a peça é composta em meados da década dos anos 50, como um exercício também de experimentação a aplicar uma série de normas e de regras científicas e de cálculos matemáticos algorítmicos com base na série de Fibonacci, na proporção do número de ouro, etc, etc. Ou seja, só para relembrar, a série de Fibonacci é uma série, uma sucessão de uma adição em que o elemento seguinte é sempre a soma dos dois anteriores. E a proporção do número de ouro, só dizendo muito genericamente, é se pegarmos numa unidade, num valor, e a subdividirmos em dois segmentos, é a proporção que vai do segmento menor para o segmento maior, é a mesma que vai do segmento maior para o todo. E, portanto, isto também em si já encerra um conceito filosófico, é a ideia da completude e da partição em segmentos que tenham uma proporção equilibrada. Bem, não vou falar mais, ia lançar aqui um desafio. A peça é bastante abstrata, é maravilhosa, é incrível, demora cerca de 6 minutos e eu ia perguntar se temos cabeça, vontade, o Pedro está muito paciência, preocupado, eu disse, em ouvir os 6 minutos. Podem consultar o WhatsApp, podem mandar um e-mail se quiserem, podem passar pelas brasas, mas eu propunha ouvirmos esta peça primeiro e depois eu só chamava a atenção para 2 ou 3 aspectos da construção da peça, só para percebermos que isto não é completamente aleatório. Aliás, não tem nada de aleatório. Vou só ver o volume. Dispara. Mas o volume ao início não dá bem para perceber, não é? Deixa dar. Vamos ver se isto está tudo... Não, neste momento já não fazem uma pausa. Desculpem lá, aqui uma questão. Ok, ajuda a ligar as colunas. Exato. Isto é aquela parte no Instagram, é melhor não estar. Queres que ponha do início? Melhor pôr do início. Sim. Posso? Sim. Tá. Está muito alto. Está bem, sim. Está muito alto. Está bom. Está bem.
Acaba aqui? Bom, é uma peça absolutamente fantástica e foi super radical na altura, foi um verdadeiro murro no estômago da comunidade musical e dos ouvintes. E só para, enfim, eu ia falar daqui de algum detalhe ou outro aqui da peça, mas se calhar vamos avançar, só para dizer daqui duas ideias em relação a isto. Apesar de tudo, bem, para já é óbvio que não há um tratamento convencional dos instrumentos de uma orquestra, os instrumentos estão a tocar no seu registro normal, mas o resultado final não é aquilo, não podemos encontrar aqui uma melodia, nem sonoridades que nos sejam um pouco mais familiares, e a intenção é precisamente essa. Apesar de tudo, está cheio de ideias fortes que lhe dão estrutura, porque como eu dizia há pouco, a ideia dele não é a sua expressão individual no sentido emocional ou sentimental, é a ideia de transmitir uma ideia com uma forma inteligível. A ideia do objetivo da criação artística é essencialmente esse. Ele usa aqui várias coisas, apesar de tudo, que são extremamente convencionais, ou seja, isto tem duas ou três balizas, por exemplo, em termos de forma, eu penso que é audível, se calhar não é tão audível perceber que isto é claramente organizado em 4 partes, mas se voltássemos atrás eu iria, e pareceria a ser bastante óbvio, mas há aqui algumas ideias aqui na memória que ficam fortes, que é a ideia de, começa com uma nota em uníssono, que diverge de uma forma centrífuga através de um tal glissando, uma evolução contínua da altura de som até um acorde muito dissonante e muito forte, que se chama um aglomerado, os ingleses chamam cluster, é um aglomerado de sons, não é um acorde no sentido tradicional, são muitas mais notas,
Já agora só fazer uma referência, esta orquestra tem 60 e poucos músicos, dos quais 46 cordas, em que ninguém toca a mesma parte que o seu vizinho, ou seja, só para explicar, quando nós ouvimos um concerto sinfónico mais convencional, nós temos o naipe de primeiros violinos, o naipe de segundos violinos, as violas de arco, os violoncelos, mas dentro dos primeiros violinos, que podem ser 8, 12, 16, estão todos a tocar a mesma parte. A mesma partitura. Aqui são 46 instrumentos solistas de cordas, mais sopros e percussão, portanto, cada um tem uma parte individual, o que já de si também era um gesto radical. E, portanto, o que é que nós notamos? Uma nota centrada, o Xenakis dizia que toda a criação tem, a originalidade, a criação artística tem que começar no vazio. Ele disse isso várias vezes ao longo da sua carreira, tem que começar no nada, um bocadinho como a criação na Bíblia. Portanto, começa de uma nota única que surge, mais do que ser atacada, ela simplesmente surge, diverge até aquele aglomerado e a peça desenvolve-se a partir daí. Mas no final o que é que temos? Temos uma massa sonora, porque ele trabalha muito com massa sonora, que converge para uma nota em uníssono onde a peça acaba. Não há nada de mais convencional nesta ideia, eu diria que até uma ideia aristotélica em termos de construção narrativa, que é a ideia de ter uma recapitulação e um final que remete para o início. Isto é uma ideia extremamente convencional, que está aqui bem presente nesta peça. A segunda secção, que é quando vocês estavam aqui a ver, já lá vamos este desenho, é a partitura gráfica, que antecedeu a partitura que estávamos a ver há pouco, até visualmente até tens o que é de parecido, mas se repararam houve uma segunda secção e de repente o sistema musical ali no vídeo da partitura passou a menos instrumentos, eu acho que se torna evidente, não era uma página completa, era só, aí eram 6 sextetos solistas, é uma peça, essa secção, peço desculpa, tem um caráter muito diferente das anteriores, com aquela massa de som muito intensa, é uma coisa muito mais de música de câmara, remete até naquilo, numa secção que, no período barroco que se chamava o trio, que era uma textura mais aligeirada, em que o Xenakis usa ali procedimentos seriais. Eu não vou estar a entrar aqui no detalhe técnico do que é música serial, mas só para referir que o Xenakis era extremamente crítico do procedimento serial, que está muito associado a músicos como Pierre Boulez e o Stockhausen, através de uma coisa que se chama a Escola de Darmstadt. Se calhar no fim, se tivermos tempo, podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas ele até faz ali uma pequena graça que é, ele apropriou-se da técnica serial, inventou a sua própria técnica serial e faz aquele pequeno interlúdio de música de câmara com uma abordagem serial. E só para acabar, para continuarmos, ele desenvolveu um termo, ele dizia que estava muito interessado em criar aquilo que ele próprio chamava música estocástica, que é um termo que vem da teoria das probabilidades. E claro que tudo isto levanta grandes questões, com alguma complexidade, mas tentando simplificar de uma forma um pouco talvez grosseira, a ideia é o quê? A ideia de funcionar com nuvens de probabilidades, que significa o quê? Há há uma grande quantidade de pequenos gestos na escrita concreta da peça e da orquestra, que são aparentemente aleatórios e que não estão relacionados entre si, mas que criam uma nuvem que se torna vagamente previsível ou inteligível. E isto era o que ele chamava música estocástica, tal como um compositor que ele admirava, mas que ele também criticava, mas ele era muito admirador do John Cage, do grande compositor. O John Cage, como vocês sabem, tinha uma abordagem muito diferente, em que as suas peças, e são todos mais ou menos contemporâneos, isso é importante, que era um debate estético na música que existia ao longo dos anos 50 e 60, era um debate muito intenso, com o Boulez a dizer que quem não seguisse aquela cartilha, aquela ortodoxia que ele próprio definiu, a música não era simplesmente válida. O Boulez dizia coisas com este grau de assertividade. Hoje em dia seria impensável, como é evidente, alguém defender uma ideia com esse nível de... Mas só para esta ideia da música indeterminada, ou seja, o Cage admitia elementos de improvisação, admitia fatores exteriores ao próprio compositor que interferissem na criação. O Xenakis renegava essa ideia, dizia que o compositor tinha que ser responsável por tudo o que estava ali, mas o próprio Cage usou peças usando dados, e nós, se fizermos uma sucessão infinita de lançamentos de dados, ou de uma moeda, a tirar uma moeda ao ar, nós não sabemos nunca se vai sair cara, se vai sair coroa, é impossível prever, mas que sabemos que ao fim de 1000 vezes, 10.000 vezes, vai estar mais ou menos 50% para cada lado. Portanto, o pequeno gesto é imprevisível e é aparentemente aleatório, mas o grande gesto, na escala macro, torna-se previsível e torna-se inteligível. E era esse o objetivo do Xenakis, a criar este tipo de música que ele próprio chamava música estocástica, com esta ideia da nuvem de probabilidades. Desculpa, Tomás, vamos seguir. Não, tens de desculpa.
Temos mais um gráfico. Eu acho que, vamos lá ver, este agora é o ponto central desta conversa, não é? Como é que alguém consegue transformar aquela composição musical em geometria tridimensional para construir um edifício, não é? Claro, Essa ou seja, é a magia deste... O desenho anterior que tinhas aí foi um esquiço preliminar que ele fez, em que são gestos, são literalmente gestos físicos. Nós vemos aqui os glissandos e tudo isto, reparem, os números que temos em cima são números de compassos, portanto isto é muito concreto, isto não é só uma ideia esotérica o 309, 310, 308, e são os compassos. Tem uma série de comentários, glissando e decor das cordas, primeiros violinos fazem isto e tal e tal. E cada um desses é uma intervenção individual e ele tem o seu próprio código, de cada linha corresponde a algo, nomeadamente o tal glissando, ou a duração da nota, ou o tipo de ataque que é produzido no instrumento, etc, etc. Portanto, isto, claro que independentemente do significado que isto possa ter, isto não podemos entregar esta partitura a uma orquestra e esperar que ela a toque. É preciso descodificá-la, ou por outra, codificá-la em partitura musical, e é engraçado que há aqui uma semelhança forte. E quando nós pegamos aqui, daqui a pouco vamos ver aquelas maquetes do pavilhão Philips, vemos precisamente esta ideia de como cada linha daquelas individual, depois se calhar vai ser um dos elementos da estrutura do botão armado, ou não faço ideia, acaba por criar uma curva, apesar de serem elementos discretos, criam um elemento contínuo também. Portanto, acho que há aqui alguma associação visual que se pode fazer. Mais do que isso, o pavilhão é construído com base numa geometria de paraboloides hiperbólicos. Os paraboloides hiperbólicos, este nome extraordinário, dos quais nós temos aqui algumas imagens, são formas curvas em dois sentidos, mas que podem ser construídas através de linhas retas. E, portanto, é possível traçar um conjunto de linhas retas e depois uni-las facilmente e geram uma superfície curva. Portanto, há uma relação fortíssima entre este esquema, que é um esquema musical, digamos assim, e a geometria dos paraboloides hiperbólicos que vamos ver mais à frente. Eu acho que podemos saltar este. Isto era a citação que não sei se consegue ler, é a citação que eu referi no início do poema eletrónico. Portanto, só para referir aqui, quando recebem a encomenda, agora vamos então atacar a questão do pavilhão. Há um pormenor curioso que eu, por acaso, só soube quando comecei agora aqui a reler algumas coisas para esta apresentação, é que na exposição de Bruxelas só houve uma empresa convidada, que foi a Philips. Eu não sabia. Era o único pavilhão de uma empresa. O resto eram instituições de nacionais ou de representação. E, claro, a Philips, na altura, era tipo state of the art da tecnologia de som, e que tinha o seu pavilhão, ou queria fazer o seu pavilhão, e encomenda ao Corbusier, uma peça que se pretendia muito marcante, mas ao mesmo tempo fazia todo o sentido, por isso é que eu estou a dar esta explicação, ter música, porque a Philips tinha vídeo, tinha áudio, as duas questões em simultâneo. Portanto, surgiu logo a ideia de ter o famoso poema eletrónico para mostrar todas as capacidades e a evolução tecnológica sem par na altura da Philips, com os seus laboratórios que eram únicos do mundo, eram os mais avançados do mundo neste tipo de produção, e nomeadamente recorrendo a um compositor que tinha como uma das suas especialidades precisamente o trabalho na música eletrónica. É preciso dizer que a música eletrónica estava, não digo nos seus primeiríssimos passos, mas ainda estava na infância, até por razões óbvias, de tecnologia. E o Varese foi um compositor pioneiro nesse campo, e é preciso dizer que, há bocadinho referi duas figuras muito importantes quando a gente fala no pós-guerra, o que é que era a música erudita, estou a falar de música erudita neste caso, as duas correntes diametralmente opostas eram aquelas que estão associadas ao Pierre Boulez através daquilo que se chama o serialismo integral, que é a música com um grau de pré-determinismo enorme, em cada evento musical quase que prevê e obriga ao próximo, não há grande margem de manobra, e um bocadinho o oposto, que é representado pela obra do John Cage, em que aceita com toda a naturalidade elementos exteriores como aleatoriedade ou decisões que ficam ao critério do executante e não do compositor, etc. Havia essas duas. No meio havia uma série de outras correntes, porque há uma explosão de correntes musicais, não só na música, eu diria em todas as artes, há uma explosão, deixa de haver um verdadeiro mainstream, há uma explosão de correntes em simultâneo, e uma delas era precisamente a ideia da libertação do som. Era música composta com a ideia em usar materiais como quem usa na construção, um tijolo, a madeira ou o aço, ou seja o que for, através do som. E o som pode ser feito de duas maneiras. Pode ser gravado,
ou pode ser sintetizado. Sintetizado, ou seja, produzido eletronicamente. Nesta altura, o som sintetizado estava muito nos primórdios, o que o Varese queria ter feito era isso, e não conseguiu, porque não havia laboratórios ainda com essa capacidade. O que ele fez foi, gravou em fita, sons da rua, chamavam-se até há um grande compositor francês que é o Pierre Henry, que deu origem a um grupo que era de bruiteurs, que era mesmo os barulhadores, se quiseres, em que ouvimos uma porta a bater, e depois esse som pode ser usado tal e qual ou ser processado eletronicamente. Portanto, isso dá origem à música eletrónica, que tem os seus primeiros passos nos anos 40 e está em pleno desenvolvimento nesta altura, e daí ter surgido logo a ideia de fazer um poema eletrónico que acompanhava o pavilhão e, sobretudo, o visitante que entrava no pavilhão admirava aquela estrutura, aquele modernismo todo, aquele futurismo, acho que até é mais futurismo, mas ao mesmo tempo a ouvir um áudio que o acompanhava na sua viagem. Daí esta ideia de fazer o poema eletrónico e a garrafa que o contém. Exato. Portanto, o programa definia que entrasse em grupos de 500 pessoas de cada vez, julgo que eram 500, não era? Sim, acho que sim. E, portanto, o Corbusier faz este primeiro esquema do estômago e, portanto, a ideia é entram as 500 pessoas por uma ponta e depois faz-se a digestão e saem pela outra. E é a partir daqui, portanto, este é o primeiro esquiço conhecido do pavilhão e depois evolui. Existe uma série de outros esquiços ainda muito longe daquilo que seria a forma final e, portanto, muito agarrados ainda, muito à volta daquele esquema em planta e aqui já começamos a ver coisas que se assemelham, tanto que a partir do estômago que se vê ali em cima começam a ganhar tridimensionalidade e assemelham-se à forma final. Cá está, Tomás, esta aqui parece aquela partitura da bocadinho com as linhas, não é? Então nós vemos aqui um todo, vemos uma forma com o seu quê de orgânico até, mas que é composta por linhas individuais que não são necessariamente relacionadas com a seguinte. Exatamente. Depois temos aqui uma série de fotografias de maquetes de trabalho, portanto, sempre com as tais linhas retas, os tais glissandos da música, não é? Que estruturam estas superfícies. Descobrimos um documento da Philips, que eu depois posso partilhar com quem quiser, que tem uma quantidade de informação incrível sobre o processo de cálculo estrutural do pavilhão, que foi uma coisa super complexa, com maquetes atrás de maquetes, ensaios de vento, estudos estruturais, uma coisa muito, muito complexa. Isto são maquetes feitas portanto, de estudo. E voltamos aqui àquela conversa dos paraboloides hiperbólicos. E temos aqui 3 slides. O primeiro é deste senhor, curiosamente é conhecido por motores diesel, que era o senhor Rudolf Diesel, que na universidade fez esta maquete, na Alemanha, fez esta maquete em gesso de um paraboloide hiperbólico, que eu dizia há bocado ao Pedro, que deve ter sido a base das batatas Pringle, não é? Deve ter sido a partir daqui o molde das batatas fritas Pringle. Um senhor russo chamado Vladimir Shukov, que foi o primeiro a utilizar, portanto, a construir realmente com os paraboloides hiperbólicos e fez uma série de torres para suportar cabos de transporte de energia, ou de comunicações, não sei bem, umas torres para suportar uns depósitos de água e mais outras, e portanto construídas com estas estruturas em que existem aqueles círculos e depois todos os elementos verticais são linhas retas que unem os círculos e que depois criam aquelas superfícies, os tais paraboloides hiperbólicos. E finalmente um escultor, Naum Gabo, que também, mais ou menos na mesma época, um bocadinho mais tarde, talvez já no início do século XX, fez estas esculturas extraordinárias, também dentro destas geometrias. Portanto, isto só para dar aqui alguns exemplos de pessoas que, antes do Xenakis e do Corbusier, já tinham trabalhado bastante este tema dos paraboloides hiperbólicos. Depois temos aqui uma série de imagens da construção do pavilhão. Isto um gajo me dá
Vou ficar marreco. E depois as superfícies foram revestidas com uns painéis de betão com 5 cm de espessura, fabricados no chão e depois montados a revestir aquelas superfícies. Quanto tempo eles levaram a construir isto? Não sei, mas deve ter sido rápido. Não sei exatamente, não sei de quando é que é a encomenda. A exposição foi em 58, não é? Bem, 58, foi 58. Não sei. Se calhar, agora, portanto, a partir deste slide, podia explicar um bocadinho como é que isto funcionava em termos de experiência do público, não é? Ou seja, aqui é engraçado, voltamos à ideia do estômago, né? Já com aquela construção toda. E, portanto, havia esta ideia, que é construir um objeto, este espaço, que era vivido, era percorrido através de um determinado percurso que era imposto lá dentro, e havia uma banda sonora. Para além da banda sonora, havia uma projeção de imagens que nós vamos ver também. E, portanto, havia o elemento audiovisual, havia o áudio, que era o tal poema electrónico do Varese. Também é interessante referir que, claro que isto para a Philips era uma afirmação do seu poderio tecnológico e financeiro, mas estávamos a falar de uma exposição que atraía uma grande quantidade de público. Isto teve um sucesso, até de sucesso de escândalo, não é? Sucesso de escândalo, teve milhares de visitantes, de cada vez entravam 500 pessoas. E a Philips tentou boicotar, já agora também aqui só um pequeno fediver, tentou boicotar a escolha do Varese por ser demasiado radical. Então propuseram um compositor, que é um compositor fantástico na realidade, mas que é muito mais convencional, e o Corbusier não deixou, e até há uma carta que eu posso mostrar aí, não sei se está aí ou se está aqui, uma carta do próprio Xenakis a escrever à Philips a defender a escolha do Varese como compositor para fazer a banda sonora desta visita, e ficou o Varese, e de facto vamos ouvir, é uma peça extremamente radical, é uma peça eletrónica, obviamente, e só para explicar também, para tirar o máximo partido deste aparato tecnológico que a Philips permitia, a peça é uma das primeiras peças espacializadas. O que é que isto significa? A experiência auditiva depende do sítio onde nós estamos. Nós temos aqui duas humildes e míseras colunas. Não me estou a queixar do material do risco, as colunas são minhas. Mas a peça era feita para 400 altifalantes. E o Corbusier dizia, a minha ideia da peça é ter 500 pessoas rodeadas por 400 altifalantes. E, portanto, nós íamos percorrendo o espaço nesta curva, não é? Neste movimento de curvatura, e íamos ouvindo o som que estava projetado no teto, na parede, eram 400 altifalantes. Na altura isto era um feito absolutamente inaudito. Exatamente. E, portanto, o efeito sonoro, como devem calcular, é muito diferente. Quando percorremos o espaço e sentimos um efeito de espacialização, quer dizer, é estéreo à potência, ou seja, como se diz hoje em dia, é estéreo on steroids, não é? Que é vezes 400. É uma loucura. E do ponto de vista tecnológico era complicado. Só para dizer duas ou três coisas. E a ideia era projetar imagens. Não era bem um filme, mas tem o seu quê de filme. Eles recorreram também a uma ajuda de um cineasta, mas o Corbusier aí sim envolveu-se ativamente e diretamente na escolha das imagens. Nós vamos poder ver isso daqui a pouco. Aliás, vamos ouvir a peça, mais uma vez, se estiverem de acordo e ainda com paciência, mas já desta vez já com as imagens que eram projetadas. Portanto, de certa forma, era a experiência que o público tinha. Infelizmente, o pavilhão foi demolido a seguir à exposição. Infelizmente, inclusive, é para a história da música, seria fantástico ter aquela experiência com aquela peça que foi muito marcante do Varese, com os 400 altifalantes. Hoje em dia isso é impensável voltar a acontecer. Nós ouvimos no Spotify ou com duas colunas em estéreo. A peça é gravada em fita, só para dizer duas ou três coisas da peça antes de passarmos a ela. Ou se calhar... não, então... Não, está aqui está, exatamente, parece a NASA, não é? Portanto, ele grava isto em fita magnética, como se faziam as gravações, em três pistas. E que tipo de sons é que nós temos? Temos um bocadinho de tudo. Temos sons humanos, ou seja, uma voz solista, um coro, instrumentos de percussão. Temos sons gravados, um objeto a cair no chão. Temos o som de uma sirene. O Varese era grande fã da sirene, a sirene que nós ouvíamos na rua. Ele dizia que era um instrumento dos mais sublimes que a natureza pode conceber, precisamente pela ideia do glissando.
Porque ele dizia que era equivalente a sirene, o que é que faz? Com a velocidade do ar aumenta ou diminui e o pitch sobe ou desce. E é de uma forma contínua, mais uma vez a ideia da evolução na continuidade. E o que é que ele dizia que era de facto o instrumento dos instrumentos, porque tinha esta completude, não é? Dependia diretamente das leis da natureza, porque aquilo é ar a passar por um bisel, não há outra hipótese. O processo de ativação pode ser eletrónico, mas há sirenes que são meramente mecânicas e, portanto, é um instrumento absolutamente natural. Ele dizia que era um instrumento mais natural de todos e ele fazia uma analogia com um prisma a decompor a luz em várias cores. Portanto, ali é um bocadinho o oposto, é uma massa de ar que põe, através de um bisel, produz o efeito sonoro e, em função da velocidade ou do tamanho do estrangulamento, o pitch, a altura de som é mais alta ou mais baixa. Portanto, tem o seu quê, é uma analogia que eu acho que é bonita, esta ideia do som e da luz, e pronto. Portanto, ele compõe esta peça, é interessante ver, se calhar depois no fim da peça chama a atenção para 2 ou 3 coisas. No início os sons são quase todos cortados, é muito difícil perceber o que é. Assim que nós começamos a suspeitar que som é que é, muda para outro som. Portanto, há uma mistura de sons naturais, chamemos-lhe assim, outros que são processados eletronicamente, o som é gravado e posteriormente pode ser alterado através de processos eletrónicos ou não. Vamos ouvir isso tudo. Nomeadamente, não é spoiler, mas a peça começa com os sinos da igreja a tocar. Na realidade é o maior sino da Bélgica. Agora tenho aí registado qual é a igreja que tem esse sino, é um sino gigantesco, e é esse sino a tocar. Portanto, nós reconhecemos claramente esse efeito. Será que era chamar quase esta visita como qualquer coisa de quase religioso? Não faço ideia se era essa a intenção ou não, mas é claramente um toque a chamar a congregação que entravam no estômago antes de serem digeridos, não é? Portanto, essa parte nós vamos perceber, a partir daí começa a ficar mais disperso, são sons, vamos ouvir uma massa de sons, basicamente é o que nós estamos aqui a ouvir, mas apesar de tudo eu diria que há uma espécie de caminho em direção ao humano. Começam com sons muito concretos, da porta a bater, um barulho no chão, qualquer coisa muito difícil de identificar, e gradualmente começa a entrar a voz humana, começa a entrar um piano, entra uma percussão e nós começamos a conseguir identificar. Portanto, há algo que nos leva um pouco para enfim, para o som mais natural, mais humano. Portanto, a ideia de vamos ouvir isto e imaginar que são 400 colunas num espaço curvo onde nós estamos a ver imagens, também essa parte vai ser muito importante. Se calhar das imagens depois falamos um bocadinho mais à frente. As imagens são selecionadas pelo Corbusier quase totalmente e montadas pelo Corbusier, apesar de eles terem pedido ajuda a um cineasta, um realizador francês, mas acaba por ser um objeto mais do Corbusier, que ele faz posteriormente à existência da peça musical. Pedro, agora Tomás, temos aqui uma dificuldade tens de voltar ao técnica. PowerPoint. Que está aqui. Espera aí. Ok. Ok, se quiseres podes pôr já em full view e vai andando. Mas é aqui. Eu achei que tínhamos que abrir no coisa. Não, este aqui podes disparar daqui. Okay. Que é este. Pronto, então vamos ouvir. Demora 7 minutos, portanto só para termos psicologicamente. Era à volta, a ideia era essa, havia pessoas que ficavam mais tempo, mas a ideia era fazer esse... Tinha uma música diferente. Não, a música era projetada... Desculpa. Se quiseres só fazer uma pausa rápida, só para eu responder aqui à Inês, desculpa. Espera aí, mas aonde? Ali em cima. Aqui, aí. Ou não parou? Não parou. É que temos aqui 2 incompetentes tecnológicos a falar tecnologia. Já falamos.
Agora, eu presumo que estas imagens fossem projetadas ao mesmo tempo, em várias paredes, Sim. e esta música eram 400 altifalantes. Portanto, isto é uma espécie de uma... Estas imagens foram todas recolhidas e postas de forma sequencial num vídeo. Eu visto tenho num ideia plano, que não é? sim, até porque há imagens do público dentro do pavilhão. Existem essas imagens, fotografias, não é? Em que se vê a silhueta e o vulto das pessoas e numa parede vê-se, por exemplo, o dinossauro ou... Isto é a parte perigosa, não é? Está deformado ou não? Possivelmente, não sei responder a essa pergunta, para ser sincero. E daí ter sido pena, de facto, terem demolido aquilo que tinha ficado uma referência importante. Imagino, bem, uma coisa é certa, eu acho que a experiência deve ter sido absolutamente marcante e radical e fortíssima. Em relação a este filme também é engraçado alguns comentários que surgiram na altura, claro que eu não vou falar sobre a qualidade ou não do filme, chamemos-lhe filme, pronto, das imagens, portanto houve uma interferência direta. É engraçado ver ali uma série de... Ou seja, as imagens deliberadamente olham muito para o futuro, mas também para o passado. Há muitas imagens arquetipais, o touro, aquelas imagens todas mitológicas. Há um neoprimitivismo que também estava um bocadinho em voga, mas sempre a olhar para o futuro. Eu parece, na minha ignorância, dá-me ideia que há ali uma outra coisa que me remete um bocado àquela expressão da rapariga que olha, parece uma coisa meio Buñuel. Porque questiono-me a mim, isto é a mesma coisa na minha cabeça, isto não poderá ter influenciado de alguma maneira. Eu vejo aqui elementos daquele momento final do Kubrick, do 2001. Agora, se calhar é uma invenção da minha... É a maneira como vejo. Esta ideia de olhar para o passado, para o futuro, o macaco, o bebé no fim, o fechar do ciclo. E dizia-se na altura, com alguma piada, houve muitos críticos deste momento, e que diziam que quando tentaram descrever, alguns críticos, o que era esta sucessão de imagens, alguém terá dito, aquilo no fundo é uma espécie de... é a evolução da humanidade, desde os macacos até ao Corbusier. Porque de facto, quando ele mistura no fim as imagens do espaço intercalado com os seus próprios projetos, dá-se uma ideia de futuro verdadeiramente extraordinário. E esta citação muito bonita do Xenakis também, e pronto, ou seja, acho que são momentos muito marcantes daquela década, que era uma década muito efervescente em várias áreas, e eu acho que é fantástica. Não sei, haverá sempre mais coisas para dizer, não sei se queres completar com alguma coisa. Com o filme fica completamente derriado. Acho que é incrível, é espetacular. Obrigado. O filme é incrível, obrigado eu mais uma vez, e obrigado a todos pela paciência também. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Queria saber como chega à parte visual. Porque a parte visual eu acho que está muito inspirada num texto do Malraux, que é o Museu Imaginário. Ele escreveu mais ou menos no pós-guerra, mais no final da década de 50, e que ele utiliza imensas imagens dispares e fragmentas, em que não tem nenhuma preocupação com uma sucessão cronológica ou sequer geográfica. E esse texto foi muito contestado na altura, mas que foi uma tentativa de reparar um pouco o trauma da Segunda Guerra. Aliás, nós vemos imagens do Holocausto. E eu acho que, nessa altura, havia muito essa ideia de ir buscar, criar esta ideia sem fronteiras, hierarquizada, e eu acho que vai muito ver esse texto e essa ideia desse museu que o Malraux preconizava. Mas pronto, é só mais. Obrigado, acho que é... Eu gostava de fazer uma pergunta. Como é que evoluiu a música dos Xenakis com relação com a evolução da arquitetura do país? Bem, isso seria uma tese. Isso seria uma tese. Fica já aqui uma proposta. Dos anos 50 para a frente,
na música, como é que evoluiu? Bem, para já eles divergiram claramente, inclusive até do ponto de vista pessoal. Portanto, acho que não sei se este não terá sido o último ou um dos últimos projetos de colaboração deles. Ele, no fundo, expandiu estas ideias, desenvolveu muito aquela ideia da música estocástica, sempre com esta ideia da massa de som, não é? Ele tem muito partia muito desse princípio. Começou também, há períodos em que ele economiza mais os meios, sem ter sempre aquele que recorrer àquela massa e àquele volume, aquela intensidade toda. Ele tem uma peça que é a peça seguinte, por acaso até se calhar temos que ir para o YouTube, que é uma peça interessante em que ele põe em prática estas ideias todas, mas especificamente em relação a uma lei, que agora não vou conseguir dizer qual é uma lei da teoria dos gases perfeitos, e que tem que ver precisamente com as flutuações de densidade, em que o ponto de partida dele para essa peça era mais as variações de densidade através da manipulação de objetos sonoros também. Ou seja, a música dele foi evoluindo a partir daqui, nunca houve um verdadeiro corte, foi fazendo peças diferentes, como é evidente. Ele teve uma carreira relativamente longa, ele morre em 2000 e picos, portanto ficou várias décadas a produzir música de câmara, música orquestral. Comparando depois com a obra do Corbusier, não estou minimamente habilitado para dizer isso, para falar sobre isso. Sei que eles se separaram a dada altura, ambos tinham uma personalidade muito forte e a relação deles era tensa, era muito tensa, penso eu quase sempre, e a dada altura divergiram e seguiram. Seria interessante fazer um pouco essa comparação, até que ponto é que ele continuou a utilizar os processos do Corbusier ou não. Eu acho que aquela mentalidade, pelo menos aquela atitude científica e matemática, manteve-se até ao fim. Depois, o que muitas vezes acontece quando há jovens criadores, seja na música, seja noutra arte, que numa certa fase das suas vidas têm gestos profundamente radicais e que abrem portas e estabelecem novas formas, novas linguagens, etc., muitas vezes a idade depois traz uma certa contenção, uma certa suavização do processo. Isso aconteceu com o Boulez, por exemplo, que relaxou as suas próprias normas do serialismo integral e ele próprio também começou isso é algumas coisas boas a idade traz, não é? Não muitas, mas algumas. E, portanto, ele foi prosseguindo nesta linha, com abordagens diferentes, nesta linha e eventualmente não tão... A música dele é sempre muito vanguardista e sempre muito, muito forte desse ponto de vista. A comparação com o Corbusier seria muito interessante fazer, por acaso. E não tens aí uma peça dos últimos anos dele, já agora para gente. Qual é que... Estamos Podes aqui à pôr procura, qual é que é? Olha lá, o Pito... Espera aí, é melhor escrever aí. Está aqui, não, olha lá. Pode ser esta aqui, por exemplo. Isto está a dar... Aí está. Até temos aqui uma pequena ajuda gráfica. Vamos só ver se calhar vais pondo. Põe aí um bocadinho. Olhamos para ali e já estamos em pânico, não é? O que é que virá aí? Saraivada. Isto são os instrumentos de corda tocado com a madeira do arco, com a mão, no tampo. E depois aqui entra mesmo a...
Eu acho que se quiseres, é porque esta peça é um bocadinho mais longa. Dá para ter. Mas claro, Dá para ter uma ideia. A peça é um bocadinho mais longa, é só por isso que eu estou aqui a. Esta Isto é o som esta direto dos instrumentos é, da orquestra sinfónica, é. todos eles. Sim. E esta representação não é dele, é feita a posterior, é uma pessoa que faz uma representação gráfica a partir da partitura, mas por acaso é incrível, não é? é incrível. Portanto, incrível. E tem, de facto, acompanha-se visualmente muito bem o que está a E acontecer cria na música. ansiedade. Sobretudo quando se vê o que é que vem. Exatamente. Não tens o que é de estática, não é? Há ali aquele momento dos pizzicatos, não é? Funciona como um diagrama. Sim, mas a verdade é que Ouvir o fim para ver como é que acaba. se é que acaba. É como um livro, tu lês o último capítulo. Espera aí, posso pôr aqui antes destes. Acabou.
Obrigado. 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 Gráfica de peça que foi feita pelo Xenai. Esta aqui? Não, não, não. Esta não. Não, eu não, porque está ali, diz ali o nome de alguém que pegou na partitura, através do gesto, do pitch, dessa coisa toda, e fez esta representação. Por acaso está bastante feliz, está bastante Pedro, curiosa. como é que os tipos fazem estes glissantes? É nas cordas? É. Fazem... Sim. Ou seja, há duas maneiras, e nos sopros também. Nas cordas é fácil ver, fazemos isto. Qual é que é o desafio técnico? É quando temos mudado de corda, vai haver uma descontinuidade que é preciso ser um executante muito bom para não se notar. Mas pronto, há uma descontinuidade. Nos sopros depende, há instrumentos que permitem facilmente um glissante, seja com efeito de garganta ou de outra maneira, outros que têm que ser uma coisa mais cromática, o que é que significa? Passando, ou seja, é enganar um bocadinho o ouvido e não fazer um verdadeiro glissante, mas através de notas consecutivas o mais próximas possível, fazer o efeito do glissando. Portanto, isto é feito, por exemplo, num piano fazem-se glissandos, só que é um glissando de aproximação, não é? Não é um verdadeiro glissando que o instrumento não o permite. A voz humana permite, as cordas permitem, os sopros de uma forma geral permitem. As sirenes. E dependendo do registro, se é agudo, médio ou grave, é um desafio técnico maior ou menor consoante o caso. E para onde projetas o som também faz diferença. Da maneira Faz, em como termos de ouves. espacialização, sim. Claro. Se Isso é o que- para ali ou para ali. Claro, isso é o que pretende, a ideia com a ideia daquilo que se chama técnicas de espacialização, é precisamente aquela ideia. Há peças fantásticas, há uma peça do Ligeti incrível para a orquestra, em que ele convida, e isso acontece, por acaso nós vimos isso em Paris, ele pede a peça ser tocada 2 vezes, e da segunda vez há um intervalo em que pede ao público para mudar de sítio. E a orquestra está espalhada na sala toda. Está no palco, está no camarote, está na plateia, está toda dispersa. E, portanto, a tua experiência auditiva é completamente diferente, consoante estejas do lado direito ou do lado esquerdo. Portanto, eles convidam o público, faz um intervalo, o público levanta-se, escolhe outro lugar e ouve a peça de uma forma completamente diferente. Mas tipo, movimentar o instrumento, isso não... Também, claro, é um efeito, sim, sim. Piano é mais difícil. Piano é mais difícil. Faz-me sempre lembrar aquele, já não lembro qual é aquele filme. Há um filme do Woody Allen, daqueles clássicos, já não lembro qual é, em que há um desfile de uma banda, só que ele tocava violoncelo, portanto ele traz a cadeira atrás, não me lembro em qual é que é, ele vai sentando, toca 2 notas, levanta-se e leva a cadeira, portanto tudo é possível. O piano tem rodas, apesar de tudo. Mas é preciso ter alguma força. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado. Até à próxima, obrigado.